No silêncio absoluto do deserto, onde o sol parecia derreter o horizonte e o vento soprava indiferente, um homem caminhava distraído entre as dunas. Seu nome era Eliseu, um profeta do Senhor, ainda pouco conhecido. Sua vida se entrelaçaria com o destino de um povo em momentos de provação e revelação. A história que vou contar não é apenas um relato do passado, mas um convite para refletirmos sobre o poder invisível da fé e sobre as sombras que espreitam por trás daquilo que parece apenas bondade. Convido você a ouvir até o fim este relato, pois ele desafia a compreensão do tempo e da alma humana. Voltamos ao reino de Israel, numa época marcada por tensões políticas, batalhas por territórios e intrigas entre reis e povos vizinhos. Era um tempo em que a fragilidade humana frequentemente se chocava com o poder divino manifestado por profetas e sinais. Eliseu, sucessor do grande profeta Elias, tinha sobre si uma grande responsabilidade espiritual e o dom de realizar milagres que desafiavam as leis naturais. Ele não curava apenas os corpos, mas também restaurava esperanças. Suas palavras não eram simples discursos, mas sentenças capazes de mudar destinos. Sua fama crescia, atraindo tanto admiradores quanto inimigos silenciosos. Entre muitas histórias que cercam seu ministério, uma permanece quase esquecida, mas cheia de significado: o encontro de Eliseu com dois ursos. Imagine a cena: um caminho estreito, uma trilha entre terrenos áridos e pequenos pedaços de verde que levava até a pequena comunidade de Betel. Ali, alguns jovens, ainda muito jovens, escolheram aquele lugar como refúgio para suas brincadeiras. Talvez fossem apenas meninos de uma vila vizinha, ainda descobrindo os contornos da vida, mas com a imprudência típica da juventude. Quando Eliseu passou por eles, vestindo sua túnica simples que dançava ao vento seco, os olhos dos jovens brilharam com uma mistura de curiosidade e escárnio. Começaram a murmurar entre si, trocando olhares de desprezo. O desdém deu lugar a provocações audaciosas, expressas em palavras afiadas como lâminas. No começo, parecia uma zombaria sem maior maldade, só uma brincadeira infantil. Mas as palavras foram ganhando força, passaram a desafiar não só Eliseu, mas o respeito devido a alguém que carrega a presença divina. Os insultos ultrapassaram o limite, eram um desafio aberto à autoridade espiritual e, por consequência, a Deus que o enviava. Eliseu, homem de paz e compaixão, sabia que havia limites. Ele caminhava firme, impassível como uma rocha diante das ondas. O vento quente fazia seus cabelos e túnica esvoaçarem com dignidade silenciosa. Por trás da calma aparente, havia uma tempestade espiritual pronta para se manifestar. Os jovens, incansáveis, continuaram a zombar. Suas vozes refletiam uma profunda incredulidade, uma irreverência sem medida. Para eles, era apenas diversão, mas para Eliseu, uma ferida no equilíbrio sagrado, uma afronta que não poderia ficar sem resposta. Então, algo inesperado aconteceu. Do bosque próximo, escondidas nas sombras das árvores secas, surgiram duas figuras imponentes e rápidas. Eram duas ursas, animais ferozes, cuja aparição naquele cenário parecia estranha e assustadora. Não era medo cego nem vingança gratuita, aquelas feras eram instrumentos de uma justiça maior, um sinal do poder que ultrapassa a compreensão humana. As ursas atacaram os jovens provocadores, ferindo-os gravemente e silenciando o riso insolente que dominava o caminho. O choque foi imediato. Em seguida, o cenário voltou à sua calma ancestral, como se nada tivesse acontecido, mas o eco daquele momento jamais seria esquecido. Eliseu seguiu seu caminho, cada passo marcado por uma lição profunda, gravada na alma e no silêncio que o cercava. Essa passagem bíblica não é apenas um conto de castigo, é um convite a mergulharmos em questões profundas sobre justiça, reverência e o mistério da fé. Não se trata apenas de jovens zombando de um homem, mas da quebra de um pacto invisível, uma ordem que sustenta o mundo espiritual e sua expressão na realidade humana. Quando o temor a Deus se perde e a reverência se desfaz diante da incredulidade, abre-se uma brecha para o caos. A justiça divina precisa se manifestar para restaurar o equilíbrio. Eliseu, diante daquele desafio, não agiu por raiva ou impulso. Foi um instrumento da vontade superior, um alerta para que o povo compreendesse a seriedade da fé que professavam. O texto não enfatiza a crueldade, mas mostra a gravidade do que ocorre quando o sagrado é menosprezado. Os ursos, símbolos da força bruta e proteção instintiva, surgem como agentes da ordem divina, defendendo o que a humanidade tentou profanar com sua irreverência. Para nós, hoje, essa intervenção pode parecer estranha ou incompreensível, pois buscamos explicações lógicas e racionais para tudo. Mas, naquele tempo e cultura, a natureza era vista como reflexo palpável da presença divina, uma extensão do reino espiritual que exigia respeito e equilíbrio. A violação da reverência se manifestava também no mundo físico e a proteção do divino podia tomar formas naturais ou animais.
Ao encerrar este capítulo, somos convidados a encarar um contraste profundo: a fragilidade da vida humana diante da vastidão do poder espiritual que age de formas misteriosas e desconfortáveis para nossa compreensão. Temor reverente não é medo simples, mas uma postura fundamental para preservar o vínculo sagrado que sustenta o universo e as relações humanas. Dessa passagem, tiramos uma lição que ultrapassa o tempo. A fé verdadeira exige não só crença, mas humildade, não apenas palavras, mas ações coerentes, não só presença, mas respeito sacro. A confiança cega, o desdém e a irreverência geram consequências que vão além do imediato, moldando destinos e transformando ambientes inteiros. Pense também no que essa história revela sobre autoritarismo e responsabilidade espiritual. Eliseu não foi um tirano nem cruel, ele foi um canal do divino. Sua reação sinaliza que, quando a linha da reverência é rompida, o equilíbrio precisa ser restaurado com firmeza. Naquela época, o sagrado estava presente na vida cotidiana e ninguém podia se dar ao luxo da incredulidade leviana. Imagine uma situação atual. Num ambiente de trabalho, um líder respeitado é desafiado por colegas que não levam suas orientações a sério. No início, ignoram suas palavras, minimizam seu papel. A irreverência cria um ambiente tóxico, onde o desrespeito corrói confiança e cooperação. Quando o líder age com rigidez, impondo normas e medidas disciplinares para restaurar a ordem, muitos se surpreendem, mas a reação é necessária para o progresso do grupo. Assim como Eliseu e os jovens de Betel, vemos como a falta de respeito pode provocar rupturas profundas. A autoridade legítima precisa ser preservada para o bem comum. Esse equilíbrio delicado entre autoridade e reverência aparece em vários aspectos da vida, na família, nas comunidades, nas instituições. Ignorar esse princípio traz riscos materiais, sociais e espirituais. Riscos que se manifestam de formas invisíveis, porém poderosas. Refletindo sobre esse episódio, chego a uma convicção essencial: a fé não é fantasia leve, mas uma força dinâmica que envolve toda uma atitude de vida. No mundo moderno, marcado pelo pragmatismo e secularismo, tendemos a banalizar o sagrado. Essa passagem confronta essa atitude, mostrando a necessidade do respeito fundamental, mesmo quando o mistério divino nos escapa. Reconhecer o poder da palavra e da ação é entender que não vivemos isolados. Nossas escolhas reverberam no ambiente, moldando realidades e destinos. Guardar o sagrado não é limitar-se, mas proteger aquilo que temos de mais profundo, seja fé, dignidade ou sentido. Evitar o desrespeito que gera rupturas é um convite diário para preservar o que é valioso em nós e na humanidade. Assim, a história de Eliseu e os dois ursos permanece como um monumento silencioso, um lembrete do temor reverente que sustenta a convivência e os mistérios da existência. Ela nos ensina que reverenciar não é se curvar por medo, mas honrar o que transcende nossa compreensão e alicerça o mundo invisível e poderoso. Se esta narrativa tocou sua alma e despertou seu pensamento, lembre-se que histórias assim revelam o mistério da fé e iluminam o caminho daqueles que buscam significado além do óbvio. Em sua essência, essa história é uma mensagem viva sobre o perigo da irreverência e o valor do respeito ao sagrado. Desde o momento em que os jovens zombaram de Eliseu até a súbita intervenção das ursas, vemos como as atitudes têm consequências profundas que rompem o equilíbrio vital entre humano e transcendente. Imagine mais uma vez um cenário cotidiano onde uma figura de autoridade, seja líder, professor ou chefe de família, é desrespeitada. Uma irreverência aparentemente inocente pode minar a confiança e gerar conflito. Quando medidas são tomadas para restaurar a ordem, podem parecer duras, até injustas para alguns, mas são fundamentais para manter o equilíbrio e o progresso. Como no relato profético, a lição é clara: respeito e autoridade são alicerces da convivência. O valor dessa passagem está na tensão delicada entre disciplina e misericórdia, poder e reverência, justiça e compaixão. Não há soluções fáceis ou respostas simples. O convite é para reconhecer que certas coisas são maiores do que nós, merecendo respeito silencioso e profundo. Reverenciar o sagrado é reconhecer aquilo que sustenta o cosmos, dá sentido à vida e conecta todos nós. Num mundo cético e muitas vezes provocador, reviver essa passagem é mais que curiosidade histórica, é um chamado para equilíbrio, respeito e humildade diante de um poder que não alcançamos, mas que influencia cada aspecto do existir. É uma reflexão dura, talvez desconfortável, sobre os limites do humor, da indiferença e da irreverência diante do que consideramos sagrado, sejam valores, fé, dignidade ou ordem social. Assim, o relato de Eliseu e dos dois ursos permanece, para quem o ouve com o coração aberto, como o guardião silencioso e eterno do temor reverente que sustenta a convivência humana e a essência do mistério divino.